Irmãos, hoje eu quero falar do poder de Deus que nos dá a vitória. Mas que poder é esse? A Bíblia diz que do alto céus recebereis poder. Jesus pregou para os seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. Jesus veio a esta terra, irmãos, e fez tudo o que ele fez para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus. E Jesus, irmãos, quando ele anunciou aos seus discípulos que ele iria subir, que ele morreria, os discípulos disseram: não, Senhor, de maneira nenhuma nós permitiremos que isto aconteça. Mas Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu enviarei o meu Espírito, e ele vos guiará, e ele vos mostrará o caminho que deve seguir. E aí Jesus disse para os discípulos, depois da minha morte, ficai em Jerusalém até que dos altos céus sejais revestidos de poder. E eles estavam num cenáculo reunidos, irmãos, cerca de 80 pessoas, homens, mulheres, crianças, e eles oravam, clamavam e buscavam a direção do Espírito Santo, a direção de Deus. Eis que de repente, quando eles estavam orando e clamando, irmãos, escutaram um barulho como um vento muito forte, um vento veemente que assoviava, E aquele vento entrou naquele cenáculo e todos eles foram cheios da presença de Deus, amém? E é tão lindo, irmãos, que Jesus, antes de subir, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas começaram a louvar, glorificar Deus, ter visões, revelações. A presença de Deus se fez presente naquele lugar, mas não apenas no lugar, mas em cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas, irmãos. E a partir daquele momento, eles tinham recebido o poder de Deus, a autoridade vinda dos céus. Pedro, irmãos, que era uma pessoa de pouca cultura ou de quase nenhuma, saiu para fora e começou a pregar para uma multidão, porque Jerusalém era uma cidade muito grande, cosmopolita, que a gente fala, gentes do mundo inteiro estavam ali, porque era uma região de comércio. E olha que interessante, irmãos, olha o poder do Espírito Santo. Pedro pregava e cada um ouvia na sua língua nativa. Então aquele que falava italiano, ouviu italiano, o que falava espanhol, ouviu espanhol, o que falava grego, árabe, cada um ouviu na sua língua a palavra de Deus, irmãos. E depois disso, Pedro e João, no dia seguinte, voltaram ali na escadaria do templo para pregar a palavra de Deus. E havia um homem sentado ali que era coxo desde a sua infância. De dia o pai e a mãe colocavam eles ali para eles pedirem esmola, para ele pedir esmola, E passando Pedro e João, olhou para ele e disse assim: me dá alguma coisa? E Pedro e João disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos, naquela mesma hora aquele rapaz sentiu a cura, começou a pular, a saltar, dar glória a Deus, e Pedro e João também se espantaram, irmãos. E todos que estavam à volta ficaram, como diz a Bíblia, pasmados. Isso está em Livro dos Apóstolos, capítulo 3, irmãos? Ficaram pasmados com aquela situação e olhavam para Pedro e João como se Pedro e João fossem alguém, um Deus ou alguém milagroso. Eles disseram: por que vocês olham para nós dessa maneira, como se por nossa própria virtude ou poder fizéssemos isso? Não foi pelo nosso poder nem pela nossa virtude, mas foi em nome do Senhor Jesus, pelo poder de Jesus Cristo Nazareno, entendeu? Irmãos, Jesus te dá poder e autoridade para que você vença as batalhas. Jesus disse numa suas passagens: eis que vos dou poder de pisar serpentes, escorpiões e toda sorte de inimigo, e nada vos fará dano algum. O poder que o Senhor nos dá, nos habilita a nossa vitória. Irmãos, nós temos que ser sinceros com Deus. Eu preguei isso hoje de manhã, dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu quero te servir, eu quero andar nos teus caminhos, mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu não sou essa pessoa da Bíblia. Eu tenho prazer no pecado, eu tenho prazer no erro, eu ando no vício, os meus pensamentos estão sendo contrários à tua palavra.
Senhor, tem misericórdia de mim, transforma o meu coração, transforma a minha vida, porque eu não quero ser mais como eu era. Eu quero andar segundo a verdade que eu estou conhecendo agora. Mas o meu coração, ele está no mundo ainda. Meu coração tem prazer nas coisas do mundo, tem prazer no pecado, tem prazer no vício, na bebida, na prostituição. Muda o meu coração. E Deus, vendo essa sinceridade, irmãos, Ele te dá poder através do Espírito Santo. E o Espírito Santo te transforma e te muda. O segredo, irmãos, é reconhecermos a nossa fraqueza. O apóstolo Paulo estava passando por muitas lutas, por muitas provações, que ele chamou de espinho da carne, e ele dizia, tem um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Quer dizer, uma situação que ele não estava conseguindo lidar e nem vencer. Sabe que Deus disse para Paulo? Paulo, aquieta-te, o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você é fraco, aí então você é forte. O que quer dizer essa palavra, irmãos? Que quando eu reconheço que eu não consigo vencer o vício, o pecado, a situação, mas eu sei que através de Jesus eu posso vencer, e eu peço que o Espírito Santo me transforme, me mude, aí vem a cura. É o que Jesus disse, eu venci o mundo. E vós também vencereis se estiveres em mim. Muitas vezes, irmão, você está pedindo para Deus mudar a situação, para Deus te dar vitória. Deus vai te dar vitória. O Espírito Santo vai operar na tua vida e através de você a situação vai mudar. Deus vai trabalhar no teu coração, vai quebrar o poder do vício, do pecado, da prostituição, do engano, da mentira. Vai te tirar das cadeias que você está preso e não consegue sair. O Espírito Santo, irmãos, ele vai tirar as escamas dos teus olhos para que você enxergue aquilo que humanamente você não enxerga. Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, irmãos. Mas o homem espiritual, ele entende, ele discerne e ele vive todas estas coisas. Então, irmãos, você vai orar e vai pedir que o poder de Deus esteja na sua vida. Que o Espírito Santo venha e tome a direção da tua vida. Como disse João Batista, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Que não viva eu, mas que viva Cristo em mim. E que a vida que eu vivo agora, eu viva na fé do Filho de Deus. Então toda a mudança que você precisa, irmãos, e não consegue, a pessoa que você quer ser e não consegue ser, a pessoa que você tem que ser para se salvar, para ser servo de Deus e você não consegue ser, você vai ser através do poder do Espírito Santo. Sendo sincero com Deus, Deus vai te transformar. Deus te faz uma nova criatura, amém? Isso é conversão, isso é transformação pelo poder de Deus. Eu não sou mais como eu era, porque através do poder do Espírito Santo, eu fui transformado. Então a palavra que hoje o Senhor nos dá é essa, irmãos, que o poder que te faz uma nova pessoa, ele vem de Deus. O poder que te transforma, que te muda, que te faz você sair do vício, do pecado, da mentira, do adultério, e que faz você amar a Deus, vem do próprio Deus. Porque a Bíblia diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Amém? Deus te abençoe, irmão.